Olá, gente! Hoje eu venho trazendo um vídeo novo para vocês. Se você já me acompanha por aqui, sabe que o nosso canal é um canal de vídeos de faxina, de rotinas domésticas. A gente compartilha dicas aqui, né? Eu adoro compartilhar essas dicas com vocês, o jeitinho como eu faço as coisas na minha casa, para minha família. Assim como também assisto vários canais com esse tipo de nicho que eu também aprendo muita coisa e trago também aqui no meu canal e trago para minha vida e funciona e me ajuda nas rotinas, nas demandas, que não são poucas, né? E o vídeo de hoje não vai ser nada disso. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma grande conquista pessoal minha. Eu estou muito feliz, eu estou muito grata a Deus, porque foi uma conquista que levaram 5 anos para eu conseguir realizar. E assim, 5 não, na verdade ao todo foram 7 anos, porque eu vou contar já já a história para vocês, não vou antecipar. Mas é a Deus toda a honra e toda a glória. Pela minha conquista, eu jamais teria conseguido sozinha. A gente sabe como é difícil para se conquistar alguma coisa. Quando a gente vem de uma base financeira baixa, né? Quando a gente já tem uma família, já tem filhos, tem o nosso trabalho fora. Então, para a gente conseguir conquistas pessoais, quando a gente já tem tanta demanda, tantos compromissos, tantas cobranças, né? A nossa autocobrança também, enquanto mulher, enquanto mãe, na sociedade é muito difícil a gente conseguir suprir tudo o que se esperam da gente, que a gente, mesmo que inconscientemente, que tente não fazer isso, mas a gente tá sempre medindo, né? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que, né? Poxa, minha filha hoje foi pra escola com a farda um pouco suja, vão comentar que tá desleixada, sabe? É muita cobrança, é muita coisa. Então, pra gente conseguir algo pessoal, a gente precisa ter muita força de vontade, sabe? Para não desistir no caminho, para não parecer egoísta, né? E eu trago aqui, quero compartilhar com vocês um pouquinho de uma conquista minha, que eu falo uma conquista pessoal, mas é uma conquista que é de toda a minha família, né? Que Deus nos honrou com essa vitória, né? Eu tô muito, muito, muito feliz, de verdade, porque não foi fácil, né? Muita coisa ficou no caminho, muita coisa eu tive que abrir mão por esse tempo, né? Ficar até um pouco emocionada. Assim, de só de falar a gente lembra um pouco do que passou, do que viveu, mas eu vou deixar de conversa, vou passar a vinheta aqui e já já eu conto pra vocês essa história. Gente, eu sou Érica Guimarães. Se você é novo aqui no canal, se vocês gostam de vídeo de faxina, de rotinas, da realidade, né, das nossas casas, das nossas famílias, vocês já comecem a me seguir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para receber sempre que eu postar vídeos novos para vocês, tá certo? Eu agradeço demais a colaboração de vocês, porque ajuda bastante com a gente aqui no canal. Mas vamos lá. Gente, em 2017, eu consegui passar no Enem. E a minha grande conquista justamente começou lá, né? Quando eu fiz o primeiro Enem da minha vida. Eu nunca tinha feito Enem nem vestibular, porque eu fui mãe muito jovem. E aí, assim, as condições que eu tinha no momento não me permitia que eu fosse estudar. A gente já precisava sustentar o filho, né? E aí ficou bem mais difícil realizar esse sonho que até então, naquela época, ainda não estava no meu coração. Mas aí eu fui trabalhar e vinha achando que estava tudo certo, com o meu ensino médio completo, e estava tudo bem. Eu trabalhei por quase 10 anos no comércio e eu estava muito feliz com o que eu fazia. Quando de repente virou uma chave na minha vida, quando o meu pai adoeceu, e era uma doença muito séria. Eu não vou me estender no assunto do meu pai, porque senão eu vou ficar um pouco emocionada também, e aí também vou sair um pouco do que eu quero passar para vocês nesse vídeo. E aí o meu pai teve um sério problema de saúde, em que a gente passou 10 anos das nossas vidas com essa preocupação, sempre com esse cuidado. E nesses 10 anos eu era leiga da área da saúde, né? Eu entendia só pouquinha coisa, o básico do básico, porque eu trabalhava em uma farmácia como atendente no balcão. Então, alguma coisinha ou outra, quando o médico prescrevia, eu via ali, não, é para isso ou para aquilo, mas enfim. Nesse decorrer dessa trajetória do meu pai, a gente precisou de muita coisa do SUS, né, da saúde, e eu me sentia muito impotente, muito fraca, eu não entendia de nada, e eu
de mãos atadas, a gente sente, na verdade, de mãos atadas. Pouco depois, minha mãe também precisou fazer um procedimento cirúrgico. E aí, virou uma chave na minha vida que a saúde é o que a gente tem de mais importante e que eu não queria mais ser leiga assim, dessa forma. E aí foi quando eu comecei a fazer, eu disse, não, vou voltar a estudar. Aí eu comecei a fazer, poxa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Aí veio na mesma semana, porque é assim, Deus planta a vontade no nosso coração e aí depois ele mostra por onde a gente deve seguir. Eu acredito muito que seja realmente assim, porque na minha vida é desse jeito. Então, veio a oportunidade de fazer o curso técnico em enfermagem. E aí eu comecei esse curso, comecei a fazer esse curso e ainda trabalhando na farmácia e com meu filho. Eu ainda não tinha minha filha, né? E talvez fique um pouco confuso de entender, mas até o final vocês vão entender essa história. Aí eu voltei a estudar, foi um curso que levou 2 anos e eu trabalhando e estudando. Só que quando chegou no final do curso, não dava mais para conseguir conciliar os estágios com o trabalho, né? E aí eu fiquei muito triste porque eu gostava muito do trabalho que eu fazia, mas eu sentia que eu precisava fazer algo diferente. E eu tinha que continuar estudando. Aí eu conversei com meu esposo, a gente acertou as contas, ajustou todas as despesas para que a gente conseguisse se sustentar por um tempo, só com o salário dele. E aí a gente ficou assim. Quando foi um tempinho depois, eu descobri que eu estava grávida da minha filha, né? Ela hoje tem 7 anos, por isso que eu digo a história toda começa mais ou menos há 7 anos atrás. Eu descobri que estava grávida dela. E foi aí que eu comecei a estudar para concurso, a estudar para o Enem, porque tinha acabado de terminar o curso técnico em enfermagem, então eu não podia mais ficar parada, eu já tinha terminado, só que agora eu já estava grávida. E também não valia muito a pena sair para receber fora o que eles me pagavam e ter que pagar para alguém cuidar da minha filha. Ter que pagar para alguém fazer as coisas na minha casa porque eu não ia conseguir dar conta da demanda trabalhando fora. Então a gente decidiu e eu fiquei em casa por mais. Não, deixa eu voltar um pouquinho a história. Aí eu fiz o Enem, grávida dela ainda. Não sabia nem direito o que eu estava fazendo, porque eu nunca tinha feito nenhuma prova nesse estilo, né, do Enem. E aí, mas veio essa vontade. Eu nunca me testei, eu estava terminando o curso técnico em enfermagem, então agora eu vou fazer o Enem. Aí vou fazer o Enem e vou fazer para enfermagem. Fiquei aquela entre enfermagem e farmácia, porque farmácia era uma área que eu conhecia um pouquinho, né? Que ao todo eu tinha trabalhado 5 anos em uma farmácia. E eu gostava do atendimento, mas eu só conhecia a área de farmácia, do que chamam de drogaria, né? Farmácia comunitária. Não conhecia a amplitude de farmácia que é, na verdade, né, da área de farmácia que a gente tem para cobrir. Então, aí eu fiz o Enem e fiquei nessa. Aí eu disse, não, vou colocar então para farmácia. Resolvi colocar para farmácia, porque aí eu teria duas opções na área da saúde na minha vida, né? Como técnica em enfermagem e como farmacêutica. Mas coloquei sem pretensão, nem imaginava que a pontuação que eu fiz conseguiria passar, principalmente na universidade pública. E foi aí que eu passei no número de vagas da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Lagarto, que é próximo da minha cidade, é uns 40 minutos da minha casa para o campus. E agora eu comecei a ficar desesperada, né? Porque minha filha, então, quando saiu o resultado, ela tinha nascido, tinha 15 dias de nascida. Eu fui fazer a matrícula, foi a primeira vez que eu saí de casa depois do dia do teste do pezinho, foi a primeira vez que eu saí com ela no colo e assim, desesperada, né? Aí cheguei lá e disseram, não, as aulas vão começar daqui acho que eram 8 meses do dia da matrícula, né? Aí meu coração descansou um pouquinho mais, porque eu já sabia que ela não ia estar tão bebezinha mais quando eu saísse, não ia ser muito recente, né? Ela ia estar pelo menos com 8 ou 9 meses. E assim seguimos. Aí, gente, a história. Vou tentar não me estender tanto, tá? Aí eu comecei a fazer o primeiro ano com ela bebezinha. Minha mãe ficava com ela, é uma faculdade diurna, de manhã e tarde. Minha mãe ficava com ela e eu saía com meu coração na mão, chorando, né? Deixando minha bebê em casa. Meu filho já maiorzinho, já conseguia se arrumar e ir para a escola sozinha. Eu deixava as papinhas dela, ela já tinha começado a introdução alimentar, deixava as papinhas dela, as coisinhas dela, tudo com a minha mãe. E aí minha mãe ficava com ela ali em casa, tudo, e aí eu voltava, no outro dia tinha aquela demanda de faculdade e tudo, que a nossa metodologia lá é tradicional, e eu fazendo o curso de farmácia.
que já não era fácil, mas o primeiro ano estava bem difícil para me adaptar ao tipo de metodologia da faculdade, a nova rotina de sair de casa e a rotina de um bebê, porque meu filho já era bem maiorzinho, então eu não estava mais com essa rotina de bebê, né, em casa. Então foi bem complicado, bem difícil. E eu jurando a Deus que assim que eu terminasse o primeiro ano, eu trancaria para poder ficar cuidando dela mais um pouquinho, para ela crescer mais um pouquinho e depois eu voltava para a faculdade novamente. E assim eu fiz. Aí tranquei por 2 anos seguidos. E nesse período desses 2 anos a gente mudou de casa, aconteceu muita coisa. Meu pai seguia doente ainda, minha mãe já estava recuperada, que a cirurgia dela tinha sido, né, no começo, quando eu falei para vocês que tinha decidido fazer o curso técnico, e a gente seguiu a vida. Meu esposo foi segurando as pontas da casa lá, as contas por esse período, de uns 2 anos, até que eu comecei a trabalhar na área como técnica em enfermagem, no hospital universitário também de Lagarto. Eu comecei a trabalhar lá e voltei também na mesma época para a faculdade. Então começou uma correria muito grande na minha vida, porque entrou logo a pandemia. E aí, gente, o que já estava tumultuado ficou ainda mais tumultuado. E quando eu pensei que não podia piorar, de estar com filha o dia todo, meus plantões eu mudei para a noite, né? Porque eu trabalho em um hospital até hoje. Então, eu mudei meus plantões para a noite para ficar com a faculdade de dia, à noite, aí no outro dia para a faculdade novamente. E minha filha em casa esse tempo todo, revezando entre minha mãe, meu filho, meu esposo. E aí veio a pandemia, aí as aulas começaram a ser online. E a demanda no hospital ficou muito difícil trabalhar naquela época, né? Porque a gente não sabia com o que estava lidando, era um desespero muito grande. Os primeiros casos começaram a chegar, eu trabalhava no setor crítico, então os primeiros casos começavam a chegar. E aquele medo de trazer contaminação para casa, e o compromisso das aulas online. Então, assim, foi um período desesperador. E quando eu achei que não podia piorar, aí o meu pai começou a piorar do caso dele, e a gente sabia que o caso dele não tinha volta. Então, a gente ficou. Eu fiquei um período com a minha família em casa, essa sensação de desespero, de trazer contaminação para a minha família. Meu pai, pior, precisou ser hospitalizado. Eu só tenho uma irmã e também a minha tia, que é a irmã do meu pai, que ajudava e a gente revezava entre nós três para conseguir dar conta da demanda de ficar com o meu pai, né? Porque assim, eu estava com a faculdade online, o trabalho, minha casa, eu quase não voltava para casa mais nessa época já, porque era de um hospital para outro, do meu hospital para o hospital que meu pai ficou internado. E assim nós seguimos por um tempo. E foi um Réveillon, e eu lembro que eu chorava tanto no Natal, e eu chorava tanto no Réveillon. E eu dizia, meu Deus, eu tô sendo egoísta, eu tô pensando só em mim, será? E assim, gente, é muito difícil. Passando aqui para vocês, não tem, eu não quero nem me aprofundar muito, porque é muito ruim lembrar de tudo isso, sabe? É muito difícil e também eu jamais conseguiria transparecer para vocês como foi a sensação que eu senti, até porque cada um sente de um jeito, né? Cada um vai experienciar a sua vida de um jeito. E assim, tudo que eu pedi a Deus era que quando tudo isso acabasse eu conseguisse voltar, sabe? Assim, para minha família e tudo fosse como era para ter sido antes, sabe? Que a gente pudesse viver o que a gente não estava podendo viver nessa época tão difícil, né? Porque a gente sabe que tudo muda, né? Assim, as pessoas se vão, os relacionamentos mudam e a gente não tem como ter certeza de nada, a verdade é essa. E aí a gente seguiu em fé, né? Assim, continuando a luta com meu pai até o dia que Deus permitisse que ele estivesse aqui, fazendo tudo enquanto filhas que a gente pôde fazer, e minha tia também enquanto irmã dele. Tudo que a gente pôde fazer por ele, a gente fez. Fomos e seguimos, né? E fazendo a faculdade, e não desistir de nada. Eu tenho uma amiga que falava assim, ó, não desista, porque daqui a pouco tempo você vai ver que tudo isso vai passar. E fácil nunca vai ser. E lágrimas vão cair, e você vai terceirizar seus serviços. E assim, mas vai acontecer. E eu seguia, né, na fé e nessa palavra da minha amiga, né? A gente tem que se apegar a alguma coisa quando tudo parece que não vai dar certo. Mas Deus me provava a cada dia que Ele estava comigo. A cada desespero, a cada vez que eu desmotivava, Ele me mostrava que estava comigo. E aí, quando eu percebi, eu já estava no meio do curso. Deus me permitiu também, nesse caminho, claro, ninguém caminha só, eu digo sempre, ninguém caminha só. Deus me permitiu conhecer pessoas maravilhosas,
no meu trabalho, que me ajudaram muito quando eu estava desmoronando, quando ficava difícil, realmente essas pessoas me estendiam a mão, compreendiam o momento que eu estava passando. E na faculdade também, Deus me permitiu ter um grupo de amigos maravilhoso, que a gente reunia online, reunia presencial para estudar. E assim, porque a faculdade de farmácia não é fácil, tem muita química, muita coisa que eu não lembrava mais, então eu tinha que rever conteúdos do ensino médio para poder estudar, para conseguir acompanhar o conteúdo do pessoal. E isso tudo sem dormir, porque eu dava plantão, e quando chegava em casa, aquela cobrança de ter que ser pelo menos a melhor mãe que eu conseguisse ser, porque minha filha estava em casa há 2, 3 dias sem mim. E meu filho começou a estudar fora também em outra cidade. E quando ele vinha de lá para cá, eu quase nunca estava em casa. Ah, gente, foi muito difícil, foi muito difícil. Mas seguimos. E então, quando a sensação estava bem, bem horrível mesmo, assim, Deus deu um descanso ao meu pai, né? No meio de tudo isso. Infelizmente, ele não teve como ficar, né, até o fim, mas a gente já sabia que seria assim, e Deus escolhe, Deus é quem decide. E pelo sofrimento que o meu pai estava passando, eu não podia ser egoísta, né, de querer ele aqui a todo custo. Deus sabe todas as coisas e Deus sabe a hora certa para tudo acontecer. E meu pai descansou e eu fiquei um sentimento muito estranho. Eu acho que aí quem tá me vendo agora que já perdeu o pai ou a mãe deve saber mais ou menos parecido com o que eu tô falando. Nós não éramos aqueles pai e filho muito próximo, porque tiveram vários problemas no relacionamento dos meus pais na minha infância. E isso acabou distanciando a gente um pouco, mas a gente comunicava sempre por telefone. E desde quando ele adoeceu e ele piorou, assim, todas as internações, acompanhamentos, encaminhamento, assim, de coisas que precisavam fazer, a gente sempre estava a par de tudo. E quando ele piorava e precisava ser internado ou ficava mais fraquinho, a gente sempre estava junto para tomar conta dele nesse período, porque é um período. Ele era muito ativo. Meu pai era muito jovem, ele faleceu com 56 anos. Então ele descobriu o problema dele com 46 e faleceu com 56. Então ele conseguia dar conta de muita coisa da vida dele, ele não queria estar também assim, sabe? Era o jeito dele. Eu acho que eu herdei isso um pouco dele, que eu tenho muito isso, da minha independência, de fazer minhas coisas sem ter que estar pedindo aos outros, com a sensação de que eu estou incomodando, sabe? E ele era muito desse jeito. Até que quando ele não aguentava mais, ele pedia ajuda e a gente sempre estava ali. Isso é um orgulho que eu tenho muito de falar, porque eu acho que é obrigação, enquanto filho, a gente honrar pai e mãe, né? Que Deus deixa isso na Bíblia. E eu me sinto feliz em ter honrado a necessidade do meu pai até o dia em que ele foi. Claro que com muita dificuldade no processo, né? Porque não é fácil, com falhas, porque nós somos humanos, mas que Deus permitiu saúde a gente e discernimento e direcionamento para que a gente conseguisse conduzir essa situação, minha irmã e eu, né? E, e nossa mãe sempre sustentando em casa, né? Com as crianças ali, segurando, porque minha irmã também tem filho. Enfim. E depois de toda essa história, o que eu quero compartilhar com vocês é isso, gente. O fim chegou. E dessa vez um fim bom, que foi o fim do meu curso, né? Eu fiz um TCC em microbiologia, que foi um desafio enorme, enorme, enorme também para mim, porque foi pesquisa de laboratório. Mas assim, eu acho que Deus, acho não, eu tenho certeza que Deus sabe de todas as coisas e Ele quis me trazer esse outro universo da microbiologia que eu não me aprofundei tanto durante o curso, porque na época foi exatamente algumas das disciplinas que a gente teve que ver online e eu não tinha tido esse contato, então Deus permitiu e conduziu para que o meu caminho fosse para a microbiologia e eu fiz um TCC com algumas bactérias. Foi desafiador, não, gente, o extremo, mas como eu sempre digo, Deus sempre me colocou pessoas maravilhosas, porque ninguém consegue fazer nada só. E eu tive a ajuda do meu orientador, que foi meu professor, que ele é mestre e doutor nessa área, né, de micro.
Eu tive muita ajuda das pessoas do Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de Sergipe. Gente, a educação transforma e assim, e como transforma, sabe? E a gente chegar nesses meios públicos e encontrar pessoas tão comprometidas como eu encontrei dentro dos laboratórios, sabe? É assim, é emocionante, é muito gratificante. Eu ver que eu cheguei lá, eu praticamente era uma criança, eu dentro do laboratório, era uma criança que não conseguia pegar num lápis para escrever, era praticamente isso. E as pessoas que estavam lá, alguns alunos também, alguns mestrandos, doutorandos, sempre tiveram ali para me ajudar. E como boas e excelentes pessoas, profissionais e pesquisadores que são, eles me mostravam a linha, me ensinavam a pescar. E depois eles iam conduzir as coisas deles e me deixavam para eu pescar, né? O meu próprio peixe. E eu me senti dona do meu trabalho todo o tempo. Eu me senti muito orgulhosa do que eu fazia, apesar de estar no limite, assim. Eu cheguei no meu limite físico, mental e espiritual. Eu tinha tanto cansaço, eu tinha tanto cansaço que o cansaço trespassava, eu já não conseguia mais, eu não sentia dor, eu não sentia sono, eu não sentia fome. Eu fiquei assim num estado realmente muito. É tanto que eu parei de trazer vídeos aqui pro canal, eu estava exausta, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia fazer nada. Eu espero que a partir desse vídeo seja uma transformação, né? Aqui na minha vida, aqui no canal também, porque eu não quero abandonar o canal, eu nunca quis. Mas assim, realmente estava no meu limite. Eu cheguei no final do meu TCC, no finalzinho que eu estava escrevendo para terminar e apresentar. Minha filha ainda adoeceu também, ela teve dengue e ficou muito gravezinha, mas graças a Deus a gente conseguiu contornar em casa. Mas chegou o fim. E assim, chegou o fim como uma explosão de fogos de Réveillon dentro de mim, sabe? Eu me sentia como se eu fosse os próprios fogos de Réveillon. Quando eu apresentei aquele TCC, eu não acreditava. Eu cheguei em casa, assim, sabe? Parecia que eu ia explodir, gente. E no dia da apresentação do meu TCC, foi a minha família toda assistir, minha mãe, minha irmã, meu filho, meu esposo, minha filha, foi todo mundo. Meu filho também me ajudou bastante na construção de gráficos e tabelas que a gente precisava. Tinha muita coisa no meu trabalho e nessa correria final, com a filha doente, eu não estava conseguindo. Eu ficava tanto tempo sentada fazendo esse trabalho no computador, já não ia mais para o laboratório, né? Tinha terminado a pesquisa, mas tinha que escrever tudo. Eu ficava tanto tempo no computador que eu não aguentava as costas. E eu só levantava do computador e eu dizia, gente, segura aí. Segura as coisas em casa, porque é mais uma semana, é mais uma semana, só mais essa semana. E aí era assim, gente, eu tava explodindo. Chegou o TCC, eu saí explodindo assim, sabe, igual fogos. E cheguei em casa, eu não conseguia dormir, eu não conseguia processar, meu corpo tava todo travado, sabe? Aquela sensação assim, enrijecida, de tensão. E eu acho que, de choque, eu fiquei em estado de choque. Eu acho que a palavra certa é essa. Eu fiquei em estado de choque quando eu apresentei o meu TCC. Eu ensaiei em casa bastante, mas ele não saiu do jeito que eu esperava que fosse, mas eu consegui apresentar inteiro, seguir, né, o que eu pretendia, não com a desenvoltura que eu esperava que eu conseguisse, porque eu fiquei muito nervosa na hora, apesar de já ter apresentado o TCC 1, que para mim foi mais fácil apresentar do que o 2, que o 2 eu me cobrei mais, porque eu já tinha meus resultados para trazer, o 1 era a pesquisa, né? Mas assim, gente, depois dessa história inteira, o que eu quero compartilhar com vocês é a nossa festa maravilhosa. Muito obrigada. Desculpa, porque eu me estendi demais e eu sou às vezes um pouco aleatória, sabe? Assim, eu começo a falar uma coisa e misturo com outra. Espero que vocês tenham entendido. Mas eu quero deixar para vocês agora um pouquinho das festas que a gente viveu de final de curso. Que foram as solenidades. Eu tive 4 dias de formatura, uma colação oficial na UFES, eu quis participar de tudo. Tudo que eu podia participar para poder extravasar e transbordar tudo aquilo que eu senti preso de mim, sabe? E assim, eu quis fazer. Aí eu coloquei a colação oficial na UFES, eu colei oficial lá, que para mim foi uma das mais emocionantes. Eu não sei de onde eu tirei tanta lágrima para chorar. Depois que disse assim, que colou grau, sabe? Eu acho que o que tinha de peso eu tirei de lágrima naquele dia. Foi muito, muito linda, assim. Eu me emociono até hoje. Gente, na verdade eu tô toda emotiva nesse vídeo. Eu tô aqui me controlando bastante pra não chorar. E também porque eu tô, né, eu tô me expondo, né? Eu tipo, tô toda, minha vida toda exposta pra vocês aqui. Então também é difícil fazer esse tipo de vídeo. Que a gente traz nossas emoções e às vezes a internet, né, um pouco, as pessoas julgam como querem e a gente se expõe e tem que esperar receber de volta, né? Enfim.
Vamos voltar pro foco de novo. Eu fiz a colação oficial da UFES, que foi essa lindeza toda, e fiz a colação extraoficial, culto e missa. Então foram 4 solenidades que eu participei com a minha turma e tive o prazer de estar lá com os amigos do meu grupo, assim, do grupinho de estudos. Foi massa, foi muito, muito bom mesmo. E eu vou trazer para vocês aqui vídeos e fotos desses eventos. Vou trazer também para vocês, eu e Teodora, tudo vestidinho, igual casca de bala, tudo igualzinha, sabe? Gente, foi muito bom. Eu aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar. Tudo que eu podia fazer, assim, eu fiquei satisfeita com tudo. Eu fiquei satisfeita com o cabelo, com a maquiagem, fiquei satisfeita com as roupas da gente. Mas eu posso fazer outro vídeo depois falando sobre essas coisas, senão esse daqui vai ficar muito longo. E também eu tive uma festinha de comemoração com o meu povo, né, da enfermagem. Minhas amigas da enfermagem fizeram um bolinho lindo pra mim. Vou deixar aqui um pedacinho pra vocês também no final desse vídeo. E vou trazer pra vocês também. Espero que esse vídeo não esteja muito grande, né? Senão eu vou ter que fazer 2 partes. Enfim, vou trazer pra vocês também aqui outra festinha que a gente fez em comemoração, que a gente chamou de Farmaiá, que foi aqui na minha casa, a gente fez com o pessoal da farmácia. Então, tem grandes grupos maravilhosos da enfermagem, da farmácia. Hoje eu tenho o orgulho de dizer que eu sou uma profissional da saúde. Eu me sinto muito feliz e grata, de verdade, nesse momento, a Deus e a todas as pessoas que Ele colocou no meu caminho. A minha família de casa, que com certeza foi os que sentiram mais o impacto de toda a minha ausência por esse período. Eu sou muito grata aos meus amigos que me ajudaram e me apoiaram até aqui, aos profissionais que passaram por mim, aos meus preceptores de estágio. Eu sou muito grata a vocês que me acompanharam no canal, a vocês que estão aqui inscritos comigo, que não me abandonaram, que não desistiram de mim, que ficaram aqui vendo meus vídeos ralos aqui no YouTube. Eu espero poder contribuir ainda, assim, trazendo coisas que possam agregar na vida de vocês aqui no canal. E se você não é inscrito e quiser se inscrever, aproveita a oportunidade, né, de eu estar aqui cobrando de vocês uma inscriçãozinha para poder ajudar a gente a crescer o canal. Tá certo, meus amores? Eu vou parar, não vou me estender tanto, porque eu já me estendi demais. E vou deixar aí para vocês agora. Recebam toda a minha festa, toda a minha energia, todo o meu extravasar de alegria desses dias. Eu vou compartilhar com vocês agora, eu quero dividir com vocês. Muito obrigada, um cheiro no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Com 4, 3,